Fala galera, parece que vai rolar outro concurso aí pro Tribunal de Contas do DF. Eu falo muito, né? Tanto aqui quanto lá no Instagram. Pô, não vamos dar mole não, porque de uma hora para outra, ninguém tava nem esperando, surge uma notícia dessa aí, uma nova oportunidade pra galera da área de controle, tá? Do Brasil inteiro, né? Que quer trabalhar no Tribunal de Contas. Lembrando que o Tribunal de Contas do DF chega a ser melhor que o TCU, dizem as más línguas, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre esse concurso. Se você não me conhece, meu nome é Rafael Barbosa, sou auditor fiscal da Cefaz de Pernambuco. Já tive aprovações para a área de controle, né? Controladorias estaduais e tribunais de contas também, Tribunal de Contas da Bahia, nas vagas. E tenho certo carinho aí com a área de controle. Lembrando que a gente está falando da área de controle, e aí tem a subdivisão de controle externo e interno. Externo, Tribunal de Contas, Tribunais de Contas dos estados, dos municípios e do município, né, de algumas capitais. E o controle interno, que aí eu tenho CGU, controladorias estaduais, controladorias municipais e os controles internos que atuam nos órgãos aí nas autarquias e tal. A gente tem, por exemplo, nas universidades federais, cargos de auditor interno. Então, é normal. No Poder Legislativo, eu tenho cargo de controle interno também. Então, todos os poderes têm seus cargos de controle interno, tá? E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o TCDF, tá? A notícia, né, de hoje é sobre essa movimentação aí. Na verdade, é uma projeção de despesa para os exercícios de 2023 e 2025, né? E o órgão está falando aí com a intenção de fazer um novo certame com 30 vagas. Qual é o detalhe aqui dessa movimentação? O TCDF passou por uma reestruturação de cargos, né? Então, teve uma dança lá de nomenclatura, coisa que é normal. Vejam, mudar o cargo de analista de um tribunal para auditor não é ascensão funcional, nada disso. É só uma mudança de nomenclatura. De fato, eles já são auditores, tá? Tanto no controle interno quanto externo. O Tribunal de Contas da União mudou, enfim, 2007, 2009, alguma coisa assim. A CGU, a STN mudaram em 2013, 2014, faz pouco tempo. Não, acho que foi 2016. Então, assim, aos poucos os órgãos da área de controle estão mudando. Até na área fiscal tinha cargo de auditor que não se chamava auditor. Ainda tem, né? Alguns se chamam de fiscal. Em São Paulo era agente de fazenda, mas agora mudaram para auditor fiscal. Enfim, chegou a vez do TCDF. Espero que todos os outros mudem logo, logo, tá? E aí a gente está com essa notícia aí, né? Então, 10 vagas para auditor de controle externo, nova nomenclatura. 10 para analista de administração pública, 10 de técnico de administração pública. Além disso, tem uma possibilidade aí de nomeação de mais 30 cargos, né, desse concurso, que foi o concurso realizado agora, 2021, tá bom? Então, a gente pode ter aí mais 30 auditores nomeados já após a mudança de nomenclatura, tá bom? Então, a gente teve aí uma mudança, né? Os analistas e técnicos de administração pública que tiveram alterado seus requisitos também, né? Agora passam a exigir nível superior, tá? Então, os analistas e técnicos de administração pública passam, né, a ser chamados de analista administrativo de controle externo, né? Na verdade, o técnico de controle externo e o técnico de administração pública passam a ser chamados de analista administrativo de controle externo e agora passa a ser tudo nível superior, tá? Além disso, o cargo de analista, né, de administração pública passa a ser denominado auditor de controle externo, dividido em duas áreas de auditoria e a área especializada. Quem é que vai para a área de auditoria, né? São os atuais auditores de controle externo, que aí já é uma nova área criada lá, tá? Vão para a auditoria. E os atuais analistas, que foram modificados para auditor de controle externo, passam para a especializada, divididas nas suas respectivas áreas, né? Todas de nível superior, tá bom? Quem vai fazer a atribuição de auditoria, inspeção, monitoramento, enfim, os procedimentos do tribunal, são os cargos que estão aqui dentro dessa especialidade de auditoria, dentro do cargo, da estrutura dos cargos de auditor de controle externo, tá? Sobre a remuneração, né, não tem nem o que falar, super bem remunerado. Aqui tem uma coluna que tem
de 37 mil a 53 mil o bruto de auditor de controle externo. Então vejam que é uma senhora remuneração. Para analista, a gente tem de 31 a 41, a depender do cargo que ele ocupa lá dentro. Sem dúvida, né, são remunerações para deixar qualquer pessoa entusiasmada, né? Para começar a estudar com qualidade, né? O último concurso que a gente teve aqui, ó, para o TCDF, né? O concurso para auditor, já teve o seu resultado final divulgado, né? E homologado. A gente teve aí 10 vagas para auditor de controle externo, nível superior, tá? E com salários iniciais aí, vencimentos de R$ 16.673,35. Desculpa, R$ 16.673,35. E a gente teve aí, ó, 5 mil candidatos inscritos. Então, quase 600 candidatos por vaga, tá? A remuneração dos cargos é formada da carreira de controle é formada por vencimento básico, gratificação de atividade das carreiras de controle externo, adicional de qualificação, aí tem vantagens pessoais e vantagens pessoais, gratificações e adicionais estabelecidos em leis, certo? A tabela de vencimento dos cargos vai de 18 mil inicial, remuneração, né? Até 32 mil, ok? Lembrando que a gente está trabalhando aqui com a tabela para auditor de controle externo e analista de administração pública. Aí lembrando, esse cara aqui é o que vai fazer auditorias e tal, e esses aqui são os que estão dentro aquele nicho de especialização, tá bom? A prova objetiva foi composta de 150 itens na última, né? A banca foi o Sebrasp e a gente teve aí 65 questões de conhecimentos básicos e 85 de conhecimentos específicos. Lembrando que aqui nesse slide, nessa apresentação, a gente vai trazer um pouquinho aqui sobre o ciclo de estudo para esse cargo, tá? Então, vou trazer aqui para vocês também. As disciplinas cobradas, muito importantes. Como é um concurso recente, vale a pena seguir o último edital, beleza? Então, concursos que são assim, recentes, um atrás do outro, o presidente, abra teu olho que o presidente do Tribunal de Contas da União também já falou em novo concurso, tá? Antigamente, para quem já está há mais tempo no setor público, vai se lembrar que o TCU fazia concurso de tempo em tempo, assim, a cada 2 anos tinha um concurso. O TCDF pode estar pegando esse rumo, o TCU parece que vai fazer isso de novo, tá? A cada 2 anos era um concurso, aí você já passava um concurso, já se preparava para o outro, se não passasse. Mas vejam que interessante aqui, ó. Língua portuguesa, conhecimento do Distrito Federal, lei orgânica do DF, né, que é constitucional aplicado ao DF, administrativo constitucional, civil, processo civil, penal, estatística e raciocínio lógico. Isso é o quê? Conhecimento básico. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 disciplinas de conhecimento básico. E aí tem controle externo e legislação institucional, são 2 matérias, auditoria, AF e orçamento público, contabilidade geral e análise das demonstrações, economia, matemática financeira e finanças corporativas. Aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui a gente considera 8, porque essa parte aqui é uma parte bem ligada à matemática financeira. Então a gente está falando o quê? Um edital de 18 matérias. Aí, só para você não, né, ser pego desprevenido, não vai rolar você ficar esperando edital para estudar para isso aqui não, tá? Tem que correr atrás. Porque são concursos, né? São concursos que você tem que ter muito domínio das matérias. E para ter domínio, ó, só para dar um dado para vocês, no programa de coaching, os meus alunos aprovados em área fiscal e controle, geralmente passam quando estão na terceira batida, a segunda, terceira para lá. Batida de edital. Então, a gente vai trabalhar essa batida de edital rápida, seguindo o método 4.2, mas com qualidade. Fazendo questões de fixação, questões de teste, as revisões sempre a partir dos erros nas questões de teste, sem resumo, sem grifo, sem flashcard, sem firula, tá? Só material de qualidade, né? O PDF, videoaula e um site de questões. Eu explico muita coisa nesse livro aqui, ó. Se você não conhece ainda meu livro,
tá? O link está na descrição. Vocês podem comprar na Ridel ou na Amazon. Tem lá informações para vocês sobre o livro. Mas eu explico, né, de cabo a rabo aqui como vocês podem fazer para aumentar as chances de aprovação de vocês. Na verdade, quem estuda do jeito certo torna a aprovação algo inevitável, porque é um processo, né? É um processo. E dentro desse processo, vocês não devem esquecer que há um ingrediente aí chamado repetição, que deve existir sempre, tá? Não tem como eu querer bater o edital uma vez só, ficar inventando coisas, achando que eu vou aprender de uma vez só e simplesmente abandonar a teoria. Não é por aí, tá? Então vamos trabalhar para fazer a batida do edital de forma eficiente, para a gente conseguir bater o edital várias vezes. É aí que a gente vai tirar, é aí que a gente vai chegar na nossa excelência, tá bom? Mas vamos lá, só voltando aqui para os slides. Deixa eu voltar aqui, voltando aqui para os slides. A gente teve nessa outra prova também a prova discursiva, né, com duração de 4 horas, valendo 50 pontos, tá? E foi composto de 2 partes. A primeira parte da prova discursiva, tá? Que foi a P3, foram 2 questões a serem respondidas em até 20 linhas cada, acerca de conhecimentos específicos, mais direito administrativo, valia 20 pontos. E a segunda parte da discursiva, que foi a P3, a P4 no caso, desculpa, a P3, né? A discursiva é P3, é P1, P2, P3, conhecimento básico, específico e discursiva. A segunda parte da P3, uma redação de peça de natureza técnica de até 50 linhas acerca de conhecimentos específicos de direito administrativo e de acordo com os modelos de redação oficial do TCDF, aprovado na decisão administrativa 37 de 2014, tá? Valendo 30 pontos. Então eu tive 2 questões discursivas e uma redação de peça de natureza técnica, que seria o equivalente ali aos relatórios, né? Os relatórios que são elaborados pelos integrantes do tribunal, ok? Professor, agora eu fiquei encucado com uma coisa. Como é que eu vou fazer para estudar 18 matérias e eu só tenho 3 horas por dia? Veja, vocês vão estudar seguindo o método 4.2, ok? O que é que diz o método 4.2? Que a gente vai estudar 2 grupos de matérias com tempos entre 60 e 120 minutos, onde eu vou alternar esses 2 grupos e vou batendo o edital, teoria, questões e revisões. Quando uma matéria for concluída, eu coloco outra no lugar. Vou trabalhar dessa forma sempre, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar... Eu vou até trazer aqui para vocês, ó. Eu vou trabalhar minhas metas de 6 dias, tá? Isso para trabalhar seguindo o método 4.2, tá? Eu vou trabalhar ciclos de estudo a cada 7 dias, né? São 6 de estudo e 1 de descanso, com 4 dias de teoria e 2 para revisão. 4 dias de teoria e 2 de revisão. Dividindo a minha carga horária diária de 60 a 120 minutos. Se você vai estudar 3 horas por dia, porque você trabalha, você vai estudar 2 matérias no grupo A e no grupo B, mais 2 matérias. Professor, mas tem 18. Sim, mas eu só tenho 3 horas. Vou estudar essas 4. Quando uma for concluída, eu tiro ela da meta e coloco outra no lugar. E as revisões vão ser feitas sempre a partir das questões de teste. Que questões de teste são essas, professor? Vejam. Se eu tenho 6 dias e os 4 primeiros dias são dias de teoria, então eu vou fazer aqui nesses 4 dias o estudo da teoria mais as questões de fixação. Essa teoria pode ser PDF ou videoaula, um ou outro. Nos dias de revisão, eu estou alternando, ó, A, B, A, B, A e B, certo? 6 dias. Nos dias de revisão, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou testar, fazer questões de teste lá no site de questões sobre aquilo que eu vi no grupo A nos dias de teoria. Vamos supor que eu estou estudando língua portuguesa. Eu vi português aqui, português aqui. Aqui eu vi crase e aqui eu vi concordância nominal. Quando eu for fazer minha revisão do grupo A, no tempo de língua portuguesa, eu vou fazer questões de crase mais concordância nominal. Se eu acertar tudo de crase, ok, não preciso fazer revisão.
eu vou concentrar minha revisão nos erros. Então, eu errei aqui, ó. Aí eu vou me orientar ao erro. Então, eu vou voltar aqui nesse dia para revisar só o erro. Questões de teste mais revisão do erro, tá? Revisão do erro. Onde é que eu vou fazer essa revisão? Eu vou voltar no próprio material. Se nos dias de teoria eu vi o PDF de língua portuguesa, quando eu for revisar a parte de concordância nominal que eu errei, eu volto no meu PDF e reviso. Por isso que eu não preciso fazer resumo, grifo, nada disso, tá? Então vem daí a nossa eficiência. Para vocês terem ideia, é a planilha que eu estou colocando para vocês aqui, ela tem essa estrutura, ó. É uma planilha bem simples, onde eu tenho a alternância, tá, das disciplinas. Vocês podem ver aí, ó. Eu tenho a organização simples. Aqui o exemplo para uma pessoa que estuda 4 horas e 30. E aí eu tenho, ó, os grupos se alternando, tá vendo? Aqui eu vou fazer as questões em relação ao que eu vi nesses 2 dias aqui anteriores. Lembrando que aqui são os 4 dias de teoria, ó, 4 dias de teoria, 2 dias de revisão. Nos dias de teoria, ó, em 90 minutos, eu vou estudar PDF ou videoaula e fazer as questões de fixação. E nos dias de revisão, eu vou fazer questões de teste e vou revisar o que eu errei. Em relação ao que eu vi na semana. Vou fazendo sempre esse balé, até eu conseguir bater todo o meu edital, tá? Você pode fazer a sua base com 3, com 4 horas e meia, com 6 horas, é a tua rotina, a tua realidade. Você só precisa ter uma assinatura ilimitada para fazer o uso do PDF e das videoaulas. É importante ter uma ilimitada porque você pode fazer vários concursos dentro da área, tá? E um site de questões. O resto é contigo, tá? Lembrando de focar sempre nas disciplinas que são disciplinas básicas da área de controle, que são essas aqui, tá? E aí, meu amigo, se você tiver paciência, você consegue a sua aprovação. Tem uma frase do Confúcio, né? Transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha, que é onde ele melhor retrata ali a experiência e como deve ser a jornada do concurseiro. E é assim que eu acho que vocês têm que fazer, tá? Transportar um punhado de terra todos os dias e fazer a montanha, a sua montanha, né? Fazer a sua montanha, tendo paciência, beleza? Se você gostou do vídeo, compartilhe. Se quiser ser meu aluno no programa de coaching, o link está na descrição do vídeo aqui, primeiro link da descrição do vídeo. Vai ser um prazer te orientar e te ajudar a tornar essa aprovação algo inevitável, beleza? Não deixe de deixar o like e qualquer dúvida, comenta aqui e traz o teu ponto aqui, comenta que eu respondo também, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, fui!